Então, pessoal, boa noite para todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje de inteligência artificial, certo? Entrando aí na nossa etapa 2 de 2, né? No webinar 2 de 2. No começo da semana, todo mundo aí participou na terça-feira, certo? Do webinar com o Hilário. Todo mundo gostou, né? Foi bem legal. Tanto ele gostou de participar, interagir com vocês, como também todo mundo participou bastante, certo? Bem legal. Acho que a palestra de Hilário foi bem interativa. Tô entrando mais algumas pessoas aí, certo? Por isso que eu tô falando. Foi bem direto, né? Então, assim, um cara muito preparado, certo? Que compartilhou conosco, né? Comigo, com vocês, como professor. Acredito que agora vocês me veem, né? E hoje, certo, eu tô trazendo aí um cara que ele é um professor da casa, certo? Uma aquisição recente da Unip. E uma aquisição, na verdade, que tem contribuído bastante, certo? Com a questão da interação com a galera, a questão da contribuição acadêmica que ele vem dando, né? A questão da inovação também, certo? Ele trabalha com os temas que alguns professores não trabalham, certo? Isso aí tem ajudado bastante a gente, na medida do possível, né? Enfim, certo? Diversificar um pouco o conteúdo que a gente está apresentando, diversificar um pouco a questão da discussão que a gente está apresentando, certo? Vocês são a turma de final de curso, então nem todo mundo foi aluno do professor, certo, Rafael? E ele está trazendo um tema aí, certo, que eu particularmente não domino, certo? Como eu trabalho na IA, né, na verdade, estou na IA, mas meu foco da inteligência artificial é mais para outras coisas, né? Enfim, vou deixar que ele mesmo fale, certo? Então, vou pôr ele aqui na tela agora, para vocês, tá certo? Estão vendo, Hugo? Deixa eu ver com eles aqui, certo? Acho que sim, então tá todo mundo apitando aqui, né? Tá sim, então estão vendo o teu slide sim. Beleza. Então, eu sou o Rafael, sou professor da UNP, disciplina de Ciência da Computação e de Sistemas para a Internet, do BTEC, né? E hoje eu vou falar um pouco da minha experiência em relação à inteligência artificial e alguns trabalhos que eu tive o prazer de ler e estudar e um pouco participar no tempo do IFPB em relação à área de saúde. Então, diante do fato de que nem todos que estão presentes têm conhecimento de inteligência artificial, estudaram com a influência necessária para trabalhar a inteligência artificial, vou fazer uma apresentação um pouco mais light. Também considerando que o período a gente está bem cansado de aulas teóricas, considerando que a inteligência artificial exige muito conhecimento analítico, estatísticas e etc. Então, vou falar um pouco mais num caráter de bate-papo aqui, onde nossa apresentação ela vai conter primeiro o momento histórico que a gente está. É muito interessante observar que a gente está na quarta revolução e toda vez que nós passamos por uma revolução industrial, no momento que olhamos para trás, muitas soluções que foram criadas, elas, no momento da revolução, ninguém tem a condição de estamos vivendo a quarta revolução industrial. Então é de hoje que a gente passa por revolução na história da humanidade. E toda revolução, ela traz em si uma mudança que geralmente é radical e abrupta, traz novos conceitos e quebras de paradigma. A revolução em que a gente se apresenta, talvez ela tenha como resultado uma grande disrupção, uma grande quebra na forma que a gente interage com o mundo atual. Todos apresentam uma mudança de paradigma, mas talvez ela venha a trazer uma série de resultados e num nível e numa velocidade muito maior do que as outras três revoluções anteriores. Para a gente entender um pouquinho do contexto, do que a revolução consiste. A palavra revolução ela vem de uma mudança radical e abrupta. Novas tecnologias permitem novos meios de percepção de mundo, que permitem novas
interações do homem com o meio ambiente e com o homem, com outros homens. Então, assim, toda revolução, ela traz efeitos e mudança na percepção e na modelagem do mundo que a gente está inserido, desencadeando muitas mudanças que passam do campo tecnológico e afetam a vida social, a vida econômica da população. E, apesar de nós considerarmos a primeira revolução industrial, a gente chama industrial pela quebra da necessidade da força muscular, da força humana, a partir de 1700, com a primeira revolução, trazendo as máquinas aos escavatórios, o ser humano ele ficou um pouco mais aliviado quanto ao esforço braçal. Mas a gente já teve outras revoluções antes da primeira que trouxe exatamente essas quebras de paradigma. Elas, como nós podemos observar, é a revolução agrícola, que permitiu que os seres humanos conseguissem domesticar os animais, vindo a ter um crescimento populacional significativo devido à agricultura e todas as mudanças na necessidade de locomoção e de caça que foram obtidos na primeira revolução, a Revolução Agrícola. Entretanto, no momento que a gente sai da máquina a vapor, a gente traz a preocupação do ser humano não mais na força bruta, na força muscular, mas na força intelectual. E é por isso que o que a gente levou 10 anos para chegar, praticamente, desde a origem do ser humano até a primeira revolução industrial, ela demorou basicamente 300 anos para chegar no ponto onde a gente está. Então, no momento que nós desafogamos e trazemos o ser humano apenas a trabalhos intelectuais, a gente cresceu exponencialmente o desenvolvimento das revoluções, trazendo benefícios e mudanças econômicas e sociais profundas que a gente pode observar. E nesse contexto surge a quarta revolução industrial, que é a revolução que permite o uso não mais do vapor, não mais da computação, nem a eletricidade, mas o uso da informação. A informação se torna a principal matéria-prima dessa revolução. E um fato muito interessante é que nós estamos vivendo essa revolução nesse momento. Vocês, como os estudantes de ciências da computação, têm a melhor de participar dela e fazer uso das oportunidades que estão surgindo. Eu acredito que nos anos 70, 80, qualquer pessoa entusiasta da computação teria condição de fazer um sistema operacional ou construir um computador pessoal. A grande dificuldade que a gente encontra é a percepção dessas oportunidades. Qualquer pessoa que tivesse o mesmo ensino e visão de oportunidade poderia ter se tornado Bill Gates ou Steve Jobs. Entretanto, ter essa percepção é a coisa mais difícil de se obter dentro de uma revolução. Quando ela passa, olhando retrospectivamente, é fácil ver que tinha infinitas pessoas capazes de fazer um sistema operacional e construir um computador pessoal. Mas estando nela, a gente tem um viés de percepção muito grande. Então, vocês têm a possibilidade, pessoal, de fazer parte dessa quarta revolução a partir de um leque de oportunidades gigantescos que vocês podem encontrar e resolver problemas práticos. Problemas que precisam ser resolvidos e que a quarta revolução industrial, baseado nos dados que vocês podem obter, minerar e trabalhar sobre eles, pode satisfazer. Então, vocês têm toda a condição de fazer parte da quarta revolução e mudar, assim, muito da perspectiva e de como nós iremos interagir no futuro. A pandemia mostrou isso claramente. Quanto nós somos dependentes de tecnologia para manter a estrutura rodando, seja econômica, seja educacional, seja até administrativa. Então, a quarta revolução industrial, só para falar um pouquinho de números para vocês, é uma mudança significativa também na economia. A gente tem
uma comparação aqui, tirada de um livro, The Fourth Revolution, que mostra que, em 90, a principal capital econômica dos Estados Unidos, ela era Detroit. As três maiores empresas desse centro econômico valiam juntas 36 bilhões de dólares, gerando uma receita de 250 bilhões de dólares com 1,2 milhões de empregados. Já em 2014, a gente viu a mudança do centro econômico de Detroit para o Silicon Valley, do Vale do Silício. Em 2014, pessoal, as três maiores empresas do Vale do Silício juntos valiam 1,9 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, a correção da inflação não chega nem à metade desse valor, considerando o ponto inicial de 36 bilhões. A gente gerou muito mais riqueza no Vale do Silício devido exatamente a essas tecnologias disruptivas que têm como principal informação os dados. Google é uma empresa puramente centrada nos dados. Ela organiza a informação, ela é um buscador. A receita, se nós observarmos, ela é basicamente constante, mas tem uma diferença significativa. Enquanto em 1990 a gente tem 1,2 milhões de pessoas empregadas dentro desse ecossistema econômico de Detroit, em 2014 esse número de empregados caiu para 137 mil, quase 10% do valor, ou da quantidade de empregados dentro desse ecossistema econômico. Então, pessoal, houve uma redução gigantesca da quantidade de empregados necessários para gerar a mesma quantidade de receita. Então, a escolha é a partir de agora. Vocês podem estar dentro ou estar fora disso. Depende unicamente do esforço de vocês. As coisas estão mudando. E agora as pessoas que conseguem programar, fazer com que o computador, teoricamente, pense, vai estar em condições de disputar com mais facilidade uma alocação no mercado, que a gente vê claramente nos dados, que foi enxugada devido à necessidade, a pouca necessidade de trabalho braçal. Então, a gente consegue gerar, através dessa perspectiva tecnológica, muito mais riqueza com muito menos trabalhadores. Uma pessoa faz um aplicativo e ganha milhões. Enquanto, nos anos 90, você tinha que ter uma indústria produzindo em massa, utilizando qualquer tipo de produção em cadeia para gerar aquele mesmo valor. Então, você tem um custo marginal próximo de zero. Ou seja, você com um empregado a mais, você basicamente gera uma riqueza quase estendendo ao infinito. Ou seja, você não precisa mais de pessoas, de um grande grupo de pessoas. Você precisa de apenas pessoas capazes de elaborar e desenvolver os novos requisitos empresariais do mercado. Então, a gente quer uma menor quantidade de capital para isso. Então, pessoal, nesse contexto, surge uma peça fundamental, uma peça angular da qual a gente ignorar ela. Ela está presente no dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Toda a interpretação de dados, toda a interação automática de dados, ela leva a um pouco dos conhecimentos adquiridos. A inteligência artificial, que eu acredito que o professor Hugo tenha explanado de maneira muito, muito competente, por conhecê-lo. Então, a inteligência artificial ela tem emitido um progresso expressivo, dirigindo-se pelo aumento do computacional, que é notório. A lei de Moore hoje não vale mais, devido à grande capacidade de duplicar a potência dos computadores e a disponibilidade de grande quantidade de dados. Eu não me lembro, mas eu acho que em 2012, 2014, o então CEO do Google, acho que Eric Schmidt, ele disse que até aquele dia que ele estava falando aquela informação, todos os dados gerados era equivalente a um dia de processamento do Google. Ou seja, o que a gente gerava em um dia, naquele momento de 2012, 2014,
equivalia a toda a quantidade de informação gerada retrospectivamente. E hoje, essa informação permite ainda mais interação homem-máquina, trazendo muito mais benefícios sociais para a elaboração de trabalhos que antes eram muito mais desgastantes. Então, vem a ser inteligência artificial de modo geral, de uma maneira bem simples, para o nosso contexto. A inteligência artificial, basicamente, ela descreve aplicações, soluções, que tem como base a máquina imitando funções cognitivas. Funções que o ser humano, através da cognição, ela consegue reproduzir. Essa cognição ela é processada através do nosso cérebro. No momento que a gente consegue imitar, fazer com que uma máquina imite esse tipo de situação, a gente classifica aquela aplicação como inteligência artificial. Inteligência que não foi gerada naturalmente, mas sim artificialmente sendo ensinado através de uma série de algoritmos e de estratégias estatísticas. Dentro do conceito da inteligência artificial, um conceito muito amplo, você vê que é uma máquina tentando reproduzir funções cognitivas. A gente tem duas abordagens principais. A primeira delas, Machine Learning, aprendizagem de máquina, ela surgiu há anos atrás com a principal ideia de que, olha, conseguimos que a máquina imite funções cognitivas que são criadas à mente, porque a gente não consegue ensiná-las através de um grande conjunto de dados. Fazemos mesmo, né? A gente vai para a escola, nada mais é do que a interação com dados para a gente aprender. Então, como é que a gente poderia pegar esse conjunto de informações de dados expostos na internet ou em qualquer banco de dados e ensinar uma máquina para que, a partir dela, ela consiga exercer e tomar decisões baseadas em todos os dados, em todos os ensinamentos que a gente conseguiu até aquele momento. Em seguida, muito mais recente, muito mais disruptivo, surgiu o Deep Learning, que é a aprendizagem profunda. Ele é uma abordagem da Machine Learning, fazer essa implementação de Machine Learning, só que ela utiliza os aspectos muito peculiares. Então, quando a gente analisa a linha do tempo, a gente vê que a ideia de inteligência artificial ela é muito antiga. Inclusive, os primeiros relatos de inteligência artificial surgem em 1956. Então, a partir dessa ideia, nos anos 80, a gente começou a ensinar, a partir de padrões pré-estabelecidos, como faz com as crianças, qual o comportamento que ela deveria ser, qual comportamento deveria ser esperado. E aí, a gente não mais pega as informações e diz à máquina, olha, você vai fazer isso, 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 dessa maneira. Agora, a máquina ela tem capacidade de olhar os dados e, a partir dessa observação dos dados, ela conseguir tirar parâmetros. A extração de parâmetros feita a partir dos dados pela própria máquina. Então, pessoal, só recapitulando, a gente tem inteligência artificial, um conceito mais amplo, um conceito de quase mimetismo dos comportamentos humanos, de funções cognitivas. Machine Learning são aspectos de aprendizagem. Quanto mais dados a gente vai ter, mais informação a máquina vai poder processar. E, por fim, a Deep Learning, que já é uma simulação mais detalhada de como funciona o nosso cérebro. Os cientistas olharam, olha, como é a estrutura do cérebro? Será que a gente consegue modelar isso de forma eficiente? Isso, de maneira adrede, fez com que o processamento subisse a um nível nunca antes observado. Então, a Machine Learning, basicamente, são algoritmos que analisam dados, aprende com eles e toma decisões baseadas no que aprendeu anteriormente. E ela precisa ser treinada, de certa forma, com dados antes observados. Ainda assim, tem muita coisa a ser descoberta. Os artigos médicos desenvolvidos, eles são muito recentes. Tem artigo de 2017, tem artigo de 2019, então é uma coisa muito quente. Tem muita oportunidade e eu acredito que daqui para frente ainda vai surgir muito mais oportunidades.
Então, ela pode ser vista como uma parte, como um subconjunto da Machine Learning. Entretanto, de onde surge a ideia de Deep Learning? Existe um conceito de tentar simular comportamento cerebral na forma que a gente vai estar processando a informação. Então, baseado nessa ideia, algoritmos de criação de multicamadas, essas camadas na linguagem de inteligência artificial são chamadas de layers, e esse conjunto de layers interligados simula uma rede conhecida como rede neural, porque ela simula a estrutura cerebral do nosso cérebro. Uma frase que eu gosto muito, que sintetiza, de Dan Andrew, que ele é o chefe do Baidu e o chefe da divisão de pesquisa do Google Brain, da divisão do Google de inteligência artificial, é que uma analogia muito boa entre Deep Learning é que você imagina um foguete onde Deep Learning são os modelos, são a estrutura e o combustível dessa estrutura do foguete em si, que é o Deep Learning, são a quantidade de dados. Então, quanto mais dados você fornece ao Deep Learning, mais longe vai na analogia, na metáfora do foguete. Agora, uma coisa que eu observo de maneira muito recorrente é, professor, qual é a diferença de Machine Learning e Deep Learning? Qual é a principal modificação na estrutura, já que ele é subconjunto? Então, pessoal, a principal diferença do Deep Learning, ela está numa das etapas mais complicadas da inteligência artificial, que é a extração de parâmetros. A extração de parâmetros, ela geralmente costuma ser muito, muito complicada. E ela requer certos graus de detalhamento, de conhecimento do problema que por exemplo, não é que você vai fazer uma aplicação de Deep Learning voltado para a área médica, é indispensável que você venha a obter conhecimento dos profissionais de saúde que tenham estrutura técnica para fornecer o que é importante e o que não é importante. Isso é a grande versatilidade da inteligência artificial. Ela é um núcleo que ela consegue se adaptar a qualquer área, mas para se adaptar ela precisa trabalhar em contato com aquela área específica, com os profissionais daquela área. Então, como a extração de parâmetros ela é uma situação muito complicada, ela requer certos conhecimentos, o machine learning ela também ficava dependente da estrutura da pessoa que estava fazendo essa extração. Então, o modelo preditivo do machine learning, ela não contava com a extração de parâmetros. Esses parâmetros eram exatamente a alimentação do modelo, que dependia exatamente de seres humanos. E, em primeira instância, por que a gente quer automatizar? Por que a gente quer fazer com que um computador venha a tomar decisões? Porque a gente sabe que eles falham. Eles dependem de estruturas biológicas que podem vir a ter cansaço, a ter perda de concentração. Enquanto o computador, ele não sente esses tipos de fadigas dos seres humanos. Então, a grande revolução da estrutura que diferencia o machine learning do deep learning foi pegar a informação de extração de parâmetros e trazer para dentro da estrutura preditiva, fazendo com que a gente forneça o dado cru, a informação crua, sem nenhum tipo de processamento, e o nosso modelo de Deep Learning consegue aprender os parâmetros que são importantes e, a partir desses parâmetros, fazer as predições necessárias. Mas está muito confuso. Olha a diferença do Deep Learning num exemplo claro. Machine Learning, pessoal, a extração de parâmetros ela é feita por nós. Então, se a gente quer fazer um algoritmo de classificação ou de identificação de carros, a gente vai ter que dizer para a nossa machine learning que aquilo é um pneu, aquilo é um vidro, aquilo é um banco, e assim sucessivamente. Enquanto no deep learning, não. A estrutura que nós vemos aqui
como... Deixa eu ver se... Tem. A estrutura que nós vemos aqui como extração de parâmetros, ela é adicionada na própria rede neural de aprendizagem, fazendo com que a gente tenha um combo de extração e classificação unitária. Então, ao invés de a gente estar colocando informações de que isso é um carro, ou isso é uma roda, isso é um pneu, isso é um motor, a gente coloca o carro inteiro. E a estrutura neural, ela vai ver, a partir de uma grande quantidade de dados, que todo carro tem roda, todo carro tem motor. E ela vai conseguir, a partir das similaridades, conseguir classificar essa informação. Outro aspecto muito importante é a questão de que os algoritmos tradicionais do Deep Learning, que geralmente eram obtidos através de classificadores de Bayes e todos aqueles algoritmos, flat algoritmos, que a gente chama, algoritmos estatísticos, ela tem um limite de desempenho. Ela tinha uma saturação que, a partir da quantidade de dados, a desempenho da nossa rede não melhorava. Com as redes neurais, com a estrutura de Deep Learning, a gente viu que havia uma tendência à saturação ocorrer muito lá na frente. Então, você conseguia melhorar muito mais, trazendo muito maior quando utilizado o Deep Learning. Beleza? Então, já falamos disso. A estrutura básica da rede neural, basicamente, é uma simulação do nosso neurônio, onde a gente tem a sinapse, através de pesos, uma equação que calcula esses pesos de maneira dinâmica, e assim a gente tem a informação sendo processada, de forma que a gente tem uma rede, e cada rede vai ser representada por nós, que são interligados de modo a obter a informação de saída. Aí você me pergunta, professor, beleza, a gente sabe trabalhar com dados, a gente sabe trabalhar com questões textuais, que já foi dito na palestra, mas com imagem. Como é que a gente faz? A questão com imagem, criou uma nova estrutura. Uma rede neural que não era mais uma rede estática de layers. A gente trouxe um conceito novo chamado de convolução. Esse conceito foge do escopo dessa palestra, pois é um conceito matemático um pouco mais complicado para a questão da nossa palestra. Então, o que a gente faz? A gente tem a imagem e a gente começa a pegar essa imagem fazendo convoluções. Você está vendo que de um único quadradinho a gente gera vários quadradinhos com tamanhos um pouco menores, né? E esses quadradinhos são feitos através de uma expressão, de uma função matemática chamada convolução, fazendo com que a gente consiga trazer esses dados que eram bidimensionais, de estruturas bidimensionais, a uma estrutura flat, uma estrutura mais linear, de forma que toda aquela informação de imagem agora possa ser representada por dados em um vetor para ser alimentado da mesma forma que informações numéricas e bytes que se utiliza nas redes neurais anteriormente. Professor, não entendi muita coisa. O que é que mudou? A gente adiciona, antes de colocar a informação da imagem na rede neural, um tratamento dessa imagem através de convoluções e pooling, para que o que era uma imagem vire um conjunto de elementos menores que possa agora ser adicionado dentro da nossa rede neural, tendo conexão com cada nossa rede. Então, a gente basicamente pega a imagem grande e quebra em pequenininhas, de forma que a nossa rede neural consiga se alimentar e consiga ver o processamento daquelas informações de maneira coerente. Só que a gente tinha um problema, que é um problema muito recorrente no processamento de imagens, no caso, nos processamentos médicos,
que é, quem nunca passou por aquela situação de estar vendo um filme ou uma série americana policial e o policial ele tira uma foto a 2 quilômetros. Aí ele dá um zoom naquela foto, 37 zoom, e do nada, milagrosamente, a placa surge de maneira perfeita. Ele tira uma foto de cima de um prédio lá embaixo, ele consegue com um zoom ver a placa de maneira visual, como veríamos a poucos metros de distância. Pessoal, isso não existia. É impossível você dar informação do nada. Informação não brota do nada. Então, se a gente tem essa imagem, a gente não pode ter realmente como melhorar a qualidade dela, porque a gente não tem como resolver aumentando a informação de uma imagem. Uma imagem é um conjunto de informações, de pixels. A gente só tem aquilo. Se a gente só aumenta o tamanho, mas a quantidade de informação da imagem continua a mesma. Então, aquele melhoramento através do zoom, ele era inalcançável, não existia na prática. Entretanto, com o uso da inteligência artificial e do deep learning, a gente já vê que a natureza ela é contínua. Se a natureza ela é contínua, a gente supõe que não vai sair do preto para o branco imediatamente, a não ser que seja algum tipo de fronteira e etc. Então, foi pensando nisso que criou-se alguns tipos de algoritmos de inteligência artificial, de extrapolação e de complementação de imagem. Isso foi criado com foco no processamento de imagens, de dados, no quesito de dar zoom, de subtrair, e processamento visual de imagem. Entretanto, a medicina bebeu do néctar do conhecimento desses caras. Por quê? Nem sempre, pessoal, a imagem de um equipamento médico ele tem uma clareza necessária ou uma distribuição da imagem muito bem feita. Existem versões de aparelhos diferentes com qualidades muito diferentes. As doenças, em algumas vezes, principalmente as doenças de pele, elas são muito similares. Então, qualquer falha de informação, ela poderia cair de uma posição de uma doença de pele X para uma doença de pele Y. Então, foi baseado nessa informação de completar a imagem, de trazer essa continuidade, lembrando que é um complemento, uma extrapolação estatística, não é uma certeza, é mais provável que, se a gente estivesse vendo a imagem do jeito que ela fosse dessa forma. Então, os equipamentos médicos que tinham deficiência de qualidade, eles tinham problemas de qualidade, agora elas poderiam utilizar essas novas máquinas, essas novas redes neurais, de forma a completar a imagem de uma ciência. Então, o que a gente tem aqui, uma imagem completa, hoje a gente já pode recuperar a imagem de maneira eficiente. E, obviamente, que tem condições de contornos, como duas pessoas juntas, duas pessoas com tonalidades muito parecidas, a roupa e algum outro objeto que pode confundir. Mas, de onde nós estávamos até onde nós chegamos hoje, é uma evolução significativa, e eu tenho certeza que todos esses problemas de processamento de imagem, ela será contornada. E daí, de tudo que eu falei, o que é que eu posso observar? Pessoal, diante de todos os estudos, de todas essas quantidades de dados criados pelo nosso mundo atual, conectado e digital, a gente conseguiu treinar várias vezes uma máquina com uma grande quantidade de dados. Chegando, como nós podemos ver aí, a termos uma precisão de reconhecimento, esse gráfico que vocês veem no evento, é a precisão de classificação de uma imagem, de detecção de classificação de uma imagem, tão próxima com a capacidade humana. Então, a gente chegou num nível de classificação de objetos tão grande que é equiparado à classificação dos seres humanos. E, além do mais,
a gente conseguiu fazer um fenômeno que antes a gente só via na aprendizagem, chamado transferência de aprendizagem. O que é transferência de aprendizagem? Vocês estão estudando na sala do UNIP. Vocês aprendem um conteúdo, e esse conteúdo, quando vocês forem do mercado de trabalho, forem trabalhar no grupo, vocês vão conseguir usar esse elemento que foi alcançado num cenário de sala de aula, num cenário de uma empresa, de uma aplicação. Então, você conseguiu pegar uma informação que foi aprendida num canto, num cenário, num ambiente, e utilizar em outro ambiente. A gente conseguiu recriar essa transferência de aprendizagem. Ou seja, eu consigo criar uma máquina de classificação de objetos, usando, por exemplo, o Imaginet, que foi a base dessa pesquisa, e pegar esse modelo treinado e colocar em uma aplicação totalmente diferente, sem precisar partir do zero. Então, a gente teve dois benefícios significativos, que é uma grande observação de classificação equivalente aos níveis humanos, e no momento que a gente treinasse uma máquina, independente do cenário de treinamento, se você treinasse para identificar um cavalo, um disco espacial, se você pegasse essa máquina, você poderia utilizá-la sem começar zero para fazer estudos médicos ou de identificação geológicas ou espaciais. Agora a gente não precisava mais começar o treinamento do zero. A gente tinha transferência de aprendizagem. Tá tranquilo? Todo mundo está escutando, Hugo? Assim, tá tudo normal. Pode seguir. Então, baseado no que a gente viu, a contextualização, para quem não é da área de TI ou quem não estudou inteligência artificial, entender um pouquinho da diferença, machine learning, a extração de parâmetros é feito pelo ser humano, o deep learning não é feito, automaticamente acrescido na rede neural. Diante disso, uma precisão de classificação de objetos quase igual aos seres humanos, e de uma transferência de aprendizagem, por que a gente não faz isso? Transpondo essas redes neurais tão eficientes quanto nós, seres humanos, para identificar problemas médicos, identificar câncer de próstata, para fazer simulação e dimensionamento 3D de órgãos, identificar problemas de pessoas diabéticas que têm um açúcar muito grande nos vasos sanguíneos da retina e perdem a visão. Então, tudo isso foi perguntado. Se nós, seres humanos, a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico através de imagem, a olho nu, observando, por que a gente não pode automatizar isso, trazendo redes neurais que não se cansam, não ficam em fadiga, podem trabalhar 24 horas por dia com precisão suficiente, para que ele consiga fazer uma abordagem preliminar e conseguir filtrar as informações de maneira que o médico ou profissional de saúde possa se debruçar naquilo que realmente deveria gastar, empreender o seu tempo. Daí surgiu a aplicação de inteligência artificial voltada para a medicina. Vale salientar, pessoal, que nenhuma hipótese, pelo menos no contexto que a gente tem, uma máquina atual, uma rede neural, ela vai substituir um médico. Ela pode até dizer qual é o problema que você tem, mas nunca ela vai ter a capacidade correta de te curar daquela enfermidade específica. Então, a gente vê na inteligência artificial voltada para o contexto médico basicamente, uma ferramenta auxiliar, não um substituto efetivo do médico. Isso ainda não é possível, devido à série de complicações e de necessidades contextualizadas de cada caso clínico que a gente pode observar. Então, qual é o contexto? No Brasil, a gente tem o DataSUS, que são os dados do Sistema Único de Saúde, mas que eles não obtive informações muito claras sobre quantidade e extensão dos dados. Mas nos Estados Unidos a gente tem. Nos Estados Unidos ele tem aproximadamente 150 exabytes de dados médicos disponíveis. E a cada ano, esse dado ele cresce quase a metade. Então, esse ano,
ele vai crescer de 150 exabytes, vai crescer mais 75 exabytes de informação textual, ou seja, ele vai chegar a 225 exabytes, 10 a 18 bytes de informação de contexto médico. Por que a gente não pode pegar isso? E nós médicos, os médicos, nós seres humanos, estudamos medicina, temos a capacidade de diferenciar as doenças, fazendo um treinamento supervisionado, utilizando rede neural, fazendo o seguinte, olha, agora pega todo esse dado, que é um conjunto incrível de dados, que dá para treinar muito bem uma máquina, uma rede neural específica, fazendo com que ela tenha uma precisão significativa, precisão estatística significativa. Por que a gente não pode fazer isso? Já que a gente consegue identificar imagens, a gente consegue completar imagens que estão de qualidade foto, e por que a gente não treina uma máquina virtual para fazer isso? Então, começaram esses estudos muito recentes sobre esse aspecto, esse contexto de utilização da rede neural. Então, basicamente, o que a gente tem é o que a gente já conhece. São informações, ao invés de ser imagens de gato, imagem de processamento de dados de planetas e assim sucessivamente, porque a gente não pega as informações médicas, alimenta uma rede neural, convolucional, obviamente, porque a gente está tratando de imagem na maioria das vezes, e a gente consegue decidir se aquela imagem ela tem alguma anomalia, qual anomalia ela poderá ter, e qual região aquela anomalia ela se apresenta. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, dentro do contexto de inteligência artificial, e olhando para as aplicações médicas, o aspecto mais importante que temos é exatamente a visão computacional, que é conseguir lidar com detecção, classificação e segmentação. Hoje, a literatura é vasta, que a gente consegue ter resultados promissores com diagnósticos não significativamente complexos em radiologia, dermatologia, oftalmologia e patologia. Então, são 4 áreas da medicina que a gente consegue, através de redes neurais, dar um diagnóstico até de situações complexas com resultados que são, como nós vamos ver, similares aos seres humanos. Então, a gente pode analisar melanomas, retinopatia diabética, que é a questão do sangue excessivo nos vasos da retina, e lesões no seio, como câncer, ou lacerações, calcificação, e assim sucessivamente. Então, basicamente, o que a gente tem é o que a gente já faz, agora com uma nova perspectiva. A gente já tem máquinas treinadas, a gente vai ver o Google, ele tem uma rede neural muito eficiente, e com a questão da transferência da aprendizagem, a gente pode simplesmente trocar os inputs para obter as classificações necessárias, fazendo com que a gente possa observar os tecidos que são comprometidos e informar em que ponto começa o tecido danificado, o tecido cancerígeno e o tecido que está são, de forma que a gente possa fazer a operação. A gente pode criar modelos visuais de 3D em tempo real de órgãos para ver a sua forma e a sua estrutura. E a gente pode delimitar, mascar áreas que, muito provavelmente, ela apresenta uma situação danosa ao ser humano, que é o caso. Sobre a situação, pessoal, que a gente vai ver agora, é um estudo muito interessante sobre a detecção do câncer de próstata. Ô, Rafael, tu prefere que tu faça logo as perguntas ou tu queres que eu deixe pro final? Porque tem uma pergunta aqui que eu acho que já pode emendar nesse teu slide aí, nesse anterior. Vai. Nathalie está perguntando aqui, eu vou aproveitar o gancho aí, né? Se existe alguma base de dados disponível online voltada para a área da medicina ou aplicações da IA. Eu vou até estender essa pergunta dela. Se existe algum repositório que ele seja público, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. Existe, eu vou mostrar.
é o Pecan. Ele tem uma base de dados gigantesca de fatias de tecido humano, em que você pode utilizar para treinar redes neurais. Existem redes neurais treinadas por pessoas entusiastas da inteligência artificial, que utilizam alguns frameworks clássicos, como Café ou Keras, e conseguem chegar a uma precisão de diagnóstico alta, fazendo isso de um computador doméstico. Então, assim, a gente consegue sim fazer isso, certo? Joia, já achei então, aqui já. A detecção de câncer, Achei. Todos esses slides, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, ele tem, obviamente, é aconselhado, ele tem equipe médica multidisciplinar. Então, cientistas da computação que elaboram as redes neurais, eles calculam os pesos e treinam ela, mas sempre com a indicação do diagnóstico que é esperado para o treinamento. Inclusive, o Pecan, ele já é uma base de dados assim. Ele diz a figura da imagem e ele diz o que aquela imagem representa, certo? Então, o primeiro caso é uma detecção de câncer de próstata. Ela é um pouco mais elaborada, pessoal, porque ele utiliza estudos probabilísticos e estocásticos de redes neurais em paralelo. É um pouco complicado você fazer isso em computador de casa pela quantidade de processamento necessário. Geralmente, eles utilizam GPUs em paralelo para fazer esse slide das imagens e passar pelas redes neurais convolucionais aqui, paralelamente às 5, para obter informações estatísticas. Após isso, todos esses parâmetros aqui, qualquer pessoa que tenha um conhecimento de inteligência artificial ou que domine um pouco pessoal, nada mais é do que cálculos de estatística de primeira ordem, média, mediana, desvio padrão, que isso vai te mostrar um aspecto estatístico dos dados que são comparados entre 5 redes neurais. A rede neural ela é feita utilizando os conceitos que vocês aprendem tradicionalmente. Não existe um mistério. A forma de montar é a mesma. Inclusive, a maioria das redes neurais que vocês vão observar aqui, elas são públicas e são a rede neural disponível pelo Google. Então, a maioria dos trabalhos feitos aqui, eles basicamente tentam melhorar algumas informações do lado médico e não do lado do processamento e computacional. E, por fim, depois que a gente tem a extração de parâmetros, que é uma extração estatística, obviamente, os parâmetros eles têm dados estatísticos, a gente vai utilizar, talvez, o classificador mais famoso que vocês vão ouvir falar dentro do contexto médico, que é o Random Forest. Nada mais é do que uma árvore. Quem já viu algoritmos, já estudou árvore binária, todos aqueles tipos de árvore, o Random Forest tem aquele mesmo formato, mas ele é, falando de modelo geral, uma árvore de possibilidades, só que com pesos estatísticos. Então, ele vai criando a árvore a partir de possibilidades estatísticas que elas são encontradas aqui. E qual foi o resultado? Teve o pipeline de 3 estados, isso aqui, isso aqui, onde o primeiro, ele vai fazer o passo tradicional, que é o CNN, o segundo, ele vai calcular os valores estatísticos, e o terceiro é o Random Forest, que é um algoritmo, uma estrutura de um classificador muito famoso dentro do estudo de Machine Learning. E aqui, a gente obteve um nível de precisão significativo. Isso significa que a gente já consegue, esse artigo já conseguiu identificar com a precisão de LC, ele já validou um bom nível de LC do seu algoritmo. Outra aplicação muito útil é a compartilhamento aberto. Todas as aplicações que eu estou mostrando aqui, elas são aplicações reais
e publicadas. Nós temos a retinopatia diabética, que é o aumento do sangue nos vasos sanguíneos da retina, e se não tratado de maneira pode levar à cegueira. Então você tem todas essas possibilidades de evolução temporal, desde a primeira situação, então, que tem uma cura rápida, até uma situação muito avançada, em que a pessoa tem grande probabilidade de perda de visão. Então, o que é que esse trabalho fez? Utilizando novamente a estrutura do Randall Forest, que tem implementação vasta na internet, ele conseguiu dizer em que estágio a retinopatia estava. E a partir do estágio que a retinopatia estava, os médicos, obviamente eu não sou médico, eles conseguiam fornecer o melhoramento para aquele ponto. Então, o médico, ao invés de fazer um diagnóstico, ter que diagnosticar por imagem, ele já recebia um relatório dizendo que caminho ele deveria percorrer. Outro aspecto muito importante é a detecção de câncer de pele. Esse é um trabalho disruptivo. Por que esse é um trabalho disruptivo? Ele foi feito em Stanford, saiu na Nature, na capa da Nature. E por que ele saiu na capa da Nature? Porque, primeiro, queriam fazer um algoritmo eficiente de rede neural que conseguia rodar dentro do próprio celular. E segundo, ele teve o mesmo grau de precisão os dermatologistas do Departamento de Dermatologia de Stanford. Ou seja, essa rede neural, treinada por estudantes de Stanford e pesquisadores de Stanford, conseguiu ter a mesma precisão na detecção de câncer de pele dos médicos do próprio Departamento de Dermatologia da Universidade de Stanford. Então, isso foi um trabalho disruptivo. Primeiro, pelo grau de precisão que ela apresenta. Segundo, porque ela é tão eficiente que a possibilidade de você implementar através de dispositivos mobiles. Então, como é que ela foi feita? Primeiro, é importante frisar que o câncer de pele é a neoplasia, né, o câncer maligno mais comum no ser humano, de acordo com Esteva, que é um pesquisador de Stanford, e ele basicamente é diagnosticado visualmente, onde você tem a triagem clínica e depois você tem a possível análise dermatoscópica, que é aquela questão que olham com a lupinha, a forma e etc. Então, baseado nesse conceito, principalmente visualmente, ele pensou, por que não posso fazer uma rede neural que faz isso? Então, usando um conjunto de dados de 129 mil imagens clínicas, que essas 129 mil imagens clínicas tinham doenças diferentes, eles conseguiram treinar uma rede neural que estava pronta, que é a rede neural do Google, na versão 3, obviamente, acho que a gente já está na versão 4, ele utilizou a versão 3, treinando essas imagens para obtenção de 757 doenças. Então, ele treinou, aqui ele tinha a imagem da doença, aqui ele tinha a rede neural convolucional para tratar essa imagem, a Inception V3 do Google, que eu realmente não sei se ela é open source, eu não sei. Treinou através de 757 classes de doenças e obteve 92% de inferências de melanomas malignos. E quando os melanomas ela tem um grau de prejuízo ao ser humano, eles eram representados pela cor verde e representava cerca de 8% das lesões. Rafael, fazendo isso, pessoal, Oi. Termina aí teu raciocínio que eu tenho uma pergunta para tu fazer. Nesse slide que tu passou aí. Tá. O anterior, né? Tá, beleza. Isso, né? Tá certo. Não, Então, esse da figura. Esse da figura. O anterior. O isso, aí. Tá, beleza. Então, eles
eles dividiram a doença em graus de maligno, benigno, o que pode se tornar maligno. Diante disso, com as imagens obtidas e as referências dessa imagem, dizendo o que é benigno, o que é maligno para cada lesão específica, eles conseguiram mapear a estrutura, fazendo com que o resultado fosse muito próximo ao resultado dos próprios dermatologistas, que a gente pode ver pelos pontos vermelhos, tendo uma altura de 91%. Fala, Hugo. Em relação, tu falou aí em relação às redes abertas do Google, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no telefone e vi que o Google ele tem a plataforma Developers, né, que eu acredito que os alunos também conheçam. E lá eu achei como se fosse uma demonstração, né? developers.google.com/machine learning um linkzinho que tem lá. E eu vi você falando aí, onde os alunos vão trabalhar com dados, né? É uma dificuldade que a gente tem, até para você ter um pouquinho de fôlego aí para tomar água, né? É uma dificuldade que a gente tem no Brasil, muito grande, certo? Eu já levei para a banca aí perto de entre 12 e 15 alunos que trabalharam com aprendizagem, né? Mas meu foco é mais para educação, né? E não para saúde. E na educação tem no Brasil pelo menos 4 datasets, né? De plataformas para disponibilização. E no Google, né? O Google, KDNuggets, né? Que é outro site que a gente tem, eles disponibilizam datasets para base de dados abertas, né? A minha pergunta é, o Google ele tem algum programa quando eu falo no programa no software, mas algum programa em termos de academia, ou em termos de estímulo, ou em termos de banco de imagens, ou em termos de banco de dados, ou datasets, ou alguma ferramenta, o que é que o Google ele contribui hoje, que tu sabe, né, que tu conhece, para esse nicho aí, em termos de redes convolucionais, né, que tem uma diferença bem grande entre as redes mais antigas de camadas, né, as de layers, e uma rede que ela é dinâmica, que é convolucional, né? Basicamente, pelo que eu ouvi falar, né, eu tenho uma colega que ela trabalhou no TensorFlow do Google, ela me fala que o Google ele sempre busca trazer parceria com a academia, liberando o banco de dados dele até certo ponto. Uhum. Né? Então, assim, o Google entende que ele treina basicamente todas as redes neurais deles através de interações de graça do ser humano. O CAPTCHA, todo mundo sabe que o Google está teoricamente treinando, né? Uhum. Algumas informações. Então, o Google, a partir do LabBrain, obviamente não as aplicações finais, que elas são comerciais, mas ele traz a leitura de rede neural, até onde eu sei, permitindo a utilização através do TensorFlow. Não sei se foi isso que você estava... Foi nisso aí mesmo. Então, assim, até que ponto o Google libera, eu não posso afirmar, mas eu posso perguntar a Mariana, minha amiga, que trabalhou e hoje trabalha em Londres com inteligência artificial, para saber que até que ponto o Google libera. Mas eu sei que o Google ele tem interesse desse tipo de parceria porque é a validação da rede neural dele, né? Uhum. Por outros meios. Todo mundo me escuta, né? Tanto você quanto os alunos me escutam, né? Vocês não só se escutam, mas como eu estou mediano, eu escuto. Douglas está comentando aqui que Deep Learning é um mundo, né? Eu concordo, Douglas, né? A Deep Learning, Rafael, ela também tem sido bem difundida, né, em relação à aplicação dela no mercado, né? Tanto da saúde, né? A gente vê que algumas empresas, elas softwares de saúde, né, saúde muito eletrônico, né, questão de detecção de imagens, né, dos aspectos, né. Então, a Deep Learning ela é uma tendência, né, bem interessante, né. Sim, inclusive, eu acredito que nos próximos anos, qualquer aplicação que seja de tomada de decisão mecânica, ela vai ser trocada pelas redes neurais. Porque você não vai mais tomar uma decisão que é mecânica entre sim ou não é. Acho que isso vai evoluir para a rede neural, obviamente, sempre com o suporte de um humano por trás para qualquer eventualidade que ocorrer. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu vou pegar o gancho... Vai, fala. A evolução que a gente chegou aqui é sem volta. Vou pegar o gancho na que você está falando, a gente está falando de Deep Learning. E o Scarlett está perguntando aqui, né? Como é que está o mercado de Deep Learning, né? Ele perguntou em nível de Paraíba, mas eu vou estender a pergunta em nível de Brasil. Como é que está o mercado de Deep Learning hoje na tua visão, assim?
E o que é Cara, necessário o cara no saber de Brasil, Deep Learning para trabalhar hoje com Deep Learning no Brasil, na tua visão? olha, trabalhar mesmo, eu acho que é importante você saber a estrutura de Deep Learning, não só o framework, é você saber o que você está fazendo. O que é? É entender uma rede neural, como ela é feita, como os pesos são calculados, estudar, aprender a estudar estatística de uma rede neural, é saber fazer uma rede neural a partir do seu próprio conceito, e não instanciar um framework específico. Obviamente, em alguns produtos, você vai utilizar um framework pré-definido, mas empresas que estão na ponta da criação de conhecimentos a partir de Deep Learning, de produtos de Deep Learning em si, é importante você saber exatamente a estrutura interna, de como é feito, de como é modelado, como você faz em estrutura supervisionada e não supervisionada, o que é um random forest, como você implementa isso, e assim sucessivamente. Eu acho que as pessoas que têm consciência disso, elas vão sair na frente, vão encontrar lugar a trabalhar em qualquer canto do mundo. Lá fora, até onde eu está faltando gente. Pegando o gancho aí no que você está falando, né? Douglas está perguntando aqui, já pegando o gancho, né? Eu sabia que essa pergunta ia sair. Em relação ao exterior, né? Quais são os países aí, a área da Europa, enfim, do Oriente Médio, que na tua opinião aí está em ascensão, tanto para estudo, quanto para trabalho, quanto para especialização. E aí eu já vou fazer uma pergunta, que não sei se Aí, você. E aí eu já vou emendar uma pergunta minha, né? Se você tem conhecimento, claro, se existem programas, né, de pós-graduação fora também, que trabalham com Deep Learning, né? Se você, não sei se você é exatamente teu foco de trabalho, de pesquisa, é Deep Learning, né? Porque uma coisa é Deep Learning como instrumento, outra coisa é Deep Learning como foco de trabalho, né? E quais são, assim, as aplicações que tu enxerga bom, mais promissoras aí da Europa para fora aí do país? bom, quanto aos países, eu acredito que a Inglaterra, a Alemanha, elas são muito fortes no estudo de learning. E um país que as pessoas geralmente não olham muito, mas que está bem aquecido, é a Holanda. A Holanda, ela está bem aquecida quanto, pelo menos pelo que eu vejo, aceitando, e tem muitos brasileiros lá trabalhando com ciência da computação, não só com deep learning. E quanto às linhas de pesquisa, eu não tenho muita informação sobre, porque eu nunca me aprofundei quanto às seleções em relação a deep learning em si. Mas eu acredito que, pelas minhas pesquisas, as empresas, as universidades americanas, elas têm muito interesse nisso, de aplicação direta, e algumas universidades, principalmente de Israel. Eu vi alguns chamados em Israel de pesquisa em deep learning. Não me aprofundei, mas eu vi, entendeu? Quanto à área, cara, é tão vasto que dizer uma ou duas áreas é... Porque, assim, a sua necessidade, mas se você sabe os conceitos neural, se você sabe fazer a estrutura de uma rede neural, você pode migrar para qualquer aplicação. Obviamente que tem aplicações que você precisa de menos ajuda profissional da área do que outras, mas o núcleo em si, uma CNN é utilizada para qualquer processamento de imagem. Não importa se é meta, não importa se é detecção de terrorista, não importa se é previsão temporal, de temporais, você sabendo elaborar a estrutura da sua rede neural, do conhecimento de deep learning, você pode migrar isso para qualquer área, inclusive robótica e reconhecimento. Né? A Boston está fazendo isso de maneira pioneira. Joia, show de E bola. hoje, para finalizar, Uhum. temos uma integração com embarcados. Só para mostrar uma imagem para vocês aqui, isso aqui é um embarcado que faz reconhecimento de câncer de pele, portátil, em tempo real. E para finalizar, só mostrando a vocês aqui o Path Camera, que é um conjunto de mais de 300 mil imagens coloridas que são extraídas de exames reais de histopatologia para proteção e treinamento de máquina. Então, você consegue, de casa, utilizando frameworks específicos, interagir com esse tipo de
de aplicação, identificando resultados histopatológicos. Inclusive, no IFCB, eu já tive o prazer de trabalhar contando os bacilos Koch, eu acho, da tuberculose. Na UFCB, eles faziam isso no olho, e no IFCB a gente conseguiu automatizar isso com o tratamento de imagem e gerando a quantidade de bacilos que tinha naquela mão. Joia, tem mais uma pergunta aqui de Douglas. Ele faz a seguinte pergunta. Eu acho uma pergunta muito pessoal, mas, enfim, você pode comentar, né? Tem alguma linha de pesquisa ou pós-graduação que você recomenda que quer seguir a área de IA? É muito aberta, né? Mas eu acho que tu pode dar uma comentada geral aí, né? Uma linha de pesquisa. É. Cara, é porque, assim, se você vê os trabalhos acadêmicos de ciência da computação voltados para a Deep Learning, eles estão mais na estrutura da própria rede neural e da utilização da rede neural. Porque o cientista da computação, ele não está muito preocupado com qual a imagem que vai entrar ou sair, com a estrutura interna. Então, assim, com a área quente, otimização ou uma análise estatística mais bem aprofundada, de forma a dar uma resposta mais coerente para as entradas. É muito grande para você dizer qual é a melhor ou mais produtora. É um mundo de oportunidades, e como eu falei, a gente está numa revolução. Né? A gente tem viés de percepção. Inclusive, tem várias áreas novas aí, né? A própria visão computacional, ela tá bem em ascensão, né? Eu já comento, às vezes, com os alunos em sala... Fala. E a data mining também, que é muito correlato com o Deep Learning. Se você observar, eu estava lendo um dia desses, um cara ganhou um jogo Jeopardy do inglês na TV americana, que eu acho que é o equivalente àquele show do milhão, ou mais longo. Ele ganhou utilizando data mining. Ele acertou todas as perguntas do trivia utilizando data mining. Então, assim, primeiro, ter a capacidade de processar uma grande quantidade de dados e tirar a informação daquilo. Segundo, depois que você consegue tratar os dados, ter uma grande quantidade de dados úteis e retratativa, aí você vai pensar na rede neural. E como a gente pode fazer uma rede neural rápida e eficiente. Muita gente hoje utiliza Python, mas uma coisa que eu aconselho com veemência quem vai trabalhar com Deep Learning, e quer saber Deep Learning mesmo, é começar a flertar com C++. Porque chega um nível que o desempenho da sua rede é impossível. Você vai ter que implementar alguma coisa em C++. Tanto que o código desses frameworks, TensorFlow, são implementados em C++. Verdade. E aí, galera, mais alguma pergunta para o nosso amigo aqui, Rafael? Alguém quer fazer mais alguma coisa? Pode finalizar aí tua apresentação aí. Pode ficar à vontade. Só para finalizar, essa é uma imagem muito boa. E além da estrutura de desempenho, eles são, de reconhecimento, eles estão analisando o desempenho do processamento. E o que tem aqui é a detecção pelo método e uma detecção pela máquina. Então, pessoal, Deep Learning voltado para a medicina é um campo muito promissor, muito novo. E precisa de cientistas da computação para desenvolver as redes neurais de maneira eficiente e eficaz, de forma que eu acho que ninguém vai se arrepender se cair de cabeça nessa área. A oportunidade tem. Agora, pessoas que estejam dispostas a pagar o preço e estudar uma área tão complexa está em falta. Não é à toa que só vão vagas. Então, eu agradeço novamente a oportunidade que o professor Hugo me dado, falou sobre as minhas impressões sobre inteligência artificial, principalmente no campo da medicina. Agradeço a todos que ficaram até aqui, até esse momento, escutando, estudo miséria hemorrágica, mas eu acho que vale a pena olhar um pouquinho do Deep Learning, vale a pena perceber que a gente está entrando num caminho que não volta. E dormir isso quanto antes vai te dar vantagens para você aprimorar e
crescer na profissão que você escolher, realmente seja a computação. Né? Certo? Obrigado, Hugo, obrigado a todos. Joia, Rafael, agradecer aí a tua participação, cara, tua disponibilidade, certo? Tem alguns alunos aqui que vão trabalhar nessa área aqui, né? Acho que Nathalie, né, vai trabalhar com, não sei se é machine learning, alguma coisa da saúde, né, Nathalie, que tu falou, né? Isso. Então, Nathalie, tu já tem um cara aí que tu pode colar nele, viu? Em relação a acesso, em relação a material, Rafael é um cara de acesso, você consegue falar com ele de maneira tranquila. Tem outros alunos aqui, Rafael, que também vão trabalhar com a parte de base de dados, certo? Acho que Atos também vai trabalhar com coisa de mineração. Eu não me recordo exatamente quem vai trabalhar com o quê, mas eu acho que é algo em torno dos 5 a 6 alunos que vão trabalhar com essas coisas relacionadas a dados, né? Isso. Então, Alisson, também tem um cara aí que tu pode colar nele, para a questão da parte de Deep Learning, se você for chegar a trabalhar com Deep Learning, né? Se eu puder ajudar um pouco. É, exato. Rafael, nós começamos aí com 16 pessoas, né? Na hora que eu abri a sala, certo? Quando você começou a falar, tinham 32 pessoas. O pico de pessoas chegou a 38 pessoas te ouvindo, certo? Simultaneamente. E agora a gente está encerrando aí com 20 online. Então, só quero agradecer. Rafael, galera, vai me passar o contato dele por e-mail, certo? Rafael vai me passar o contato dele por e-mail. No caso, o contato dele de e-mail, perdão, certo? Ele vai disponibilizar, claro, que eu acho que todo mundo quer aí, né? Os slides também, certo? Vai gerar uma versão, um link aí, que eu vou mandar para vocês, tá certo? Pela sala do Blackboard e vou postar também lá no YouTube a live completa, certo? A gente teve alguns problemas aí no começo, infelizmente, né? Na terça-feira deu tudo certo, Rafael. Foi tudo redondinho, questão de sal, questão de softwares, né? Tanto o Skype quanto o Blackboard, certo? Mas hoje a gente teve essas travadinhas, mas aí nada com edição, não há jeito, né? Eu vou dar ediçãozinha aqui, bem legal, cortar as partes que falharam, certo? Aquele pequeno buraquinho ali que eu caí aqui no Blackboard, eu vou conseguir juntar, certo, com a parte que você estava falando. Então quem está assistindo não vai nem perceber. E no mais, obrigado aí mais uma vez, certo? Acredito que todo mundo aí aproveitou aí um pouco, né, certo? Rafael vai me passar o contato dele por e-mail. No caso, o contato dele de e-mail, perdão, certo? Ele vai disponibilizar, claro, que eu acho que todo mundo quer aí, né? Os slides também, certo? Vai gerar uma versão, um link aí, que eu vou mandar para vocês, tá certo? Pela sala do Blackboard e vou postar também lá no YouTube a live completa, certo? A gente teve alguns problemas aí no começo, infelizmente, né? Na terça-feira deu tudo certo, Rafael. Foi tudo redondinho, questão de sal, questão de softwares, né? Tanto o Skype quanto o Blackboard, certo? Mas hoje a gente teve essas travadinhas, mas aí nada com edição, não há jeito, né? Eu vou dar ediçãozinha aqui, bem legal, cortar as partes que falharam, certo? Aquele pequeno buraquinho ali que eu caí aqui no Blackboard, eu vou conseguir juntar, certo, com a parte que você estava falando. Então quem está assistindo não vai nem perceber. E no mais, obrigado aí mais uma vez, certo? Acredito que todo mundo aí aproveitou aí um pouco, né? Cadê a palma que eu não tô vendo no chat aqui? Faltando as palmas de vocês no chat aqui, certo? Mas enfim, obrigado, cara. E no mais aí, qualquer coisa, toma as ordens, tá certo? Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Valeu.